A suspensão de incentivos fiscais a empresas instaladas no Rio de Janeiro durante a crise financeira é uma proposta do deputado Jânio Mendes, convidado do Alerj Entrevista de hoje, para minimizar a falta de recursos do Estado. Também vamos falar sobre proibição de propagandas sexistas na televisão e sobre a determinação de um horário de funcionamento para os radares de trânsito. Deputado, muito obrigada pela sua participação na Alerj Entrevista. Vamos começar falando então sobre os incentivos fiscais para as empresas. Esse projeto é um projeto diferente de um outro que também já tramita aqui na casa, porque ele vai afetar as empresas que já estão instaladas no estado do Rio, que já usufruem desse benefício, né? Por que o senhor resolveu propor esse projeto dessa forma? Veja bem, Nath, nós temos hoje duas correntes, né? Aqueles que defendem o incentivo fiscal como forma de recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro e os que criticam. Eu me filio à corrente dos que defendem como forma de desenvolvimento, porque não há que se falar em renúncia fiscal daquilo que você não tem, uma vez que os benefícios eles são oferecidos às empresas que não têm atividade similar no Estado do Rio de Janeiro, né? Então você está atraindo o que não existe, né? E aí o emprego que você gera, o imposto a 2% que você gera, é receita nova num cenário econômico, tá? Então eu não me filio à corrente dos que falam em renúncia fiscal. Porém, existe hoje uma realidade de fato, né? As empresas estão instaladas no Estado e o Estado passa por uma grave crise econômica. Então o meu projeto ele vai na direção da necessidade econômica do Estado, de fazer receita usando os elementos existentes hoje no Estado. As empresas que aqui estão instaladas, estão em plena atividade, estão produzindo. Elas receberam um incentivo do Estado. E o meu projeto chama a que nesse momento de crise, elas possam dar uma contribuição ao Estado para que a gente possa superar essa crise. Então suspende-se os incentivos por esse período de 2 anos, e esse período de suspensão é acrescido ao final do contrato. Então as empresas não vão perder, as empresas não perdem esse acréscimo de 2 anos ao final de cada contrato. Visa reestabelecer o equilíbrio contratual, sanar possíveis vícios de constitucionalidade, a fim de que a gente possa responder a uma necessidade maior do Estado hoje, que é de ter receita. Não tem jeito, o Estado está aí numa situação com o decreto de calamidade pública oficializado aí pelo governador em exercício, Francisco Dornelles. Nós precisamos criar mecanismos de receita para que possa vencer essa crise, e é uma proposta que a gente coloca para discussão, diferente do outro projeto que tramita, que acaba de vez com os incentivos, preservando aqueles já concedidos. Eu coloco aí na pauta de discussão uma outra vertente, né, que é a de suspender temporariamente e logo em seguida retomar a política de incentivos. O senhor falou sobre um possível questionamento de constitucionalidade. Eu ia, inclusive, perguntar ao senhor se as empresas não poderiam ir à justiça, né, tentando impedir esse tipo de medida, mas essa questão de passar os 2 anos para o final do contrato é realmente para tentar equacionar esse problema, né? Quando a gente colocou a ideia no papel, a gente partiu do final, né? O que pode haver de questionamento? O que pode haver de questionamento é o princípio da quebra do contrato, né? Então, a fim de oferecer um remédio a esse possível questionamento, nós introduzimos esse dispositivo, esse artigo, que prevê que esses 2 anos de suspensão serão acrescidos ao final do contrato. Ou seja, se um contrato termina em 2020, ele automaticamente é estendido até 2022. Com isso, a gente promove o equilíbrio e responde a este possível vício de constitucionalidade. Existem estudos que dizem que nos últimos anos o Rio de Janeiro já concedeu mais de 130 bilhões de reais em incentivos fiscais. O senhor tem uma ideia de quanto esse projeto poderia gerar de retorno para o Rio de Janeiro nesses 2 anos?
Este é um estudo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, que leva em consideração todas as formas de incentivos concedidas. A gente está fazendo um estudo desses dados do Tribunal de Contas. Hoje, a gente não tem uma condição de precisar o quanto o nosso projeto, quando suspende esses incentivos, permitiria que mês a mês ou a cada ano isso impactaria na receita do Estado, né? A gente só tem a dizer que vai ser uma das formas de propiciar uma recuperação econômica. Evidentemente que, a partir desse estudo do Tribunal de Contas, a gente vai poder aí estar respondendo a esse seu questionamento dentro em breve, né? De qual seria o impacto disso na receita do Estado. Deputado, aqui na casa, vários outros parlamentares têm tentado também propor medidas para tentar minimizar essa crise do Estado, gerar mais recursos, e o governo também tem feito alguns movimentos para tentar cortar despesas, trazer mais recursos para o Estado. Como é que o senhor vê esse movimento por parte do Poder Executivo, o que tem sido feito pelo governador em exercício para tentar minimizar esse problema, já que o senhor é vice-líder do governo aqui na casa e tem atuado para tentar ajudar nessa questão? Veja bem, Nath, a Assembleia Legislativa, ela respondeu a todos os pedidos do governo ao longo desse período, né? O governo Pezão, agora na interinidade do governador Dornelles, a Assembleia em instante algum faltou. Tudo aquilo que o governo pediu e que justificou como motivação a superação da crise, a Assembleia unanimemente ela se dedicou, aprovou em tempo recorde e deu todas as condições do Estado. Além disso, a Assembleia também ofereceu uma cesta de produtos, de projetos, né, que permitiram ao Estado uma recuperação econômica. Todo o esforço feito até aqui, ele ainda não foi possível gerar essa recuperação econômica, sequer um equilíbrio nas contas. Vide que nós estamos hoje aí com uma crise que atinge vários setores da administração pública e principalmente o pagamento de pessoal, né? Servidores tiveram seus salários parcelados e ainda não conseguiram receber a segunda parcela. Então, a cada ideia que a gente tem, que cada parlamentar traz, ela vai para a discussão, né? E o nosso projeto de suspensão dos incentivos por 2 anos também entra nessa direção, né? Estamos colocando na pauta de discussão. Tá? Vamos chamar o setor produtivo para discutir e ver a viabilidade. Há viabilidade, não há viabilidade. Vamos buscar um entendimento, né? Eu vejo muito importante esse papel do Legislativo, né? Independente das diferenças ideológicas, das matizes partidárias, todos estão fazendo um esforço no sentido de contribuir para a recuperação econômica do Estado. Infelizmente, o tamanho da crise é tão grande, né, que a gente, com todos os remédios adotados, não temos conseguido recuperar. Há uma crítica, e aqui eu não posso negar, enquanto vice-líder do governo, né, de que o governo, por sua vez, foi lento na adoção de medidas, né, primeiro, no corte de despesa, né, segundo, no chamado ao Legislativo a participação desse esforço coletivo para a recuperação da crise. Mas isso não nos impede de contribuir, de em tempo recorde, aprovar as questões do Legislativo. Não é por omissão do Legislativo ou por lentidão do Legislativo. O presidente Jorge Pisciani coloca imediatamente em pauta, as comissões se reúnem, há todo um esforço no sentido de dar ao Estado a condição de recuperação. E a gente segue aí nessa vigília, né? Uma vigília permanente. Infelizmente, tudo isso acontece também no momento em que os compromissos do Estado com os eventos como a Olimpíada são compromissos pesados, né? Pesados. Inclusive gerando um questionamento, porque o Estado, por exemplo, emitiu um decreto
de calamidade pública, mas específico para essa questão dos Jogos Olímpicos, para tentar justamente conseguir recursos do governo federal para solucionar esse impasse, por exemplo, de finalização das obras do metrô, uma série de medidas que precisam Segurança, né? Manutenção do efetivo policial na rua. Precisam ser equacionadas a tempo dos Jogos, né? Mas, ao mesmo tempo que esse dinheiro pode vir para essa área, a população continua sofrendo, como o senhor falou, por exemplo, com o atraso no pagamento dos salários. Né? A partir do momento que o recurso vem para essas despesas das Olimpíadas, né, como a área de segurança, na área da infraestrutura, essa questão do metrô, isso permite que haja um deslocamento de recursos hoje comprometido para atender às necessidades básicas, pagamento de pessoal, manutenção do sistema de saúde e retomada do ano letivo, né, que é um prejuízo sério para os estudantes, para as famílias nesse momento de crise. Já né? são muitos dias parados. São muitos dias parados. E a gente só supera a crise com conhecimento. Né? É preciso que a gente possa estar fazendo essa retomada do Estado. Então, todo esforço é nessa direção. Tá? Também não podemos, né, sufocar o setor produtivo. Né? Então, quando a gente apresenta um projeto dessa natureza, nós estamos iniciando uma discussão. Todos os atores serão chamados ao debate. Né? É possível? Vamos em frente. Não é possível? A gente tentou. Porque o peso não pode ficar só em cima da população, né? Sofrendo com essa questão da educação, das aulas, com os hospitais, com uma série de funcionários terceirizados, por exemplo, parados e o serviço prejudicado, a falta de pagamento de salários. O senhor falou também da questão da segurança pública. Todos os agentes têm que participar, né? Todos têm que participar. É preciso que cada um dê a sua cota de participação, principalmente aqueles que um dia receberam esse benefício do Estado. Deputada, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre os outros 2 projetos do senhor no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.